Oi, tudo bem? Eu sou o Duncan, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sei que o título tá bem diferente com a thumb e tudo mais, mas é uma ideia que eu tava tentando ter para focar um pouco da história, das curiosidades que tem aqui. E uma das histórias que eu acho que se destaca mais entre essas várias curiosidades é essa da Coco. Se você quiser ver essa história, eu vou deixar umas marcações aqui no vídeo separando cada uma das curiosidades. Mas eu recomendo ver o vídeo inteiro, que tá bastante interessante. Tem realmente umas curiosidades que boa parte aqui acho que não viu, e tem umas que eu até fiquei surpreso. Bom, mas é isso. Sem mais delongas, fique com o vídeo. Tá, a primeira curiosidade envolve algo que eu gosto bastante. RPG. Também para aqueles que não conhecem, RPG é uma sigla para Role Play Game, jogo de interpretação de personagem. Esse gênero começou há muito tempo atrás, quando se ainda utilizava apenas papéis, lápis, um livro de regras, dados e a imaginação. Com o passar do tempo, ele foi se expandindo cada vez mais com o surgimento da internet, mas ele também teve seu destaque no mundo dos games. E é isso que eu quero falar aqui nessa primeira parte de curiosidades. Antes do The Witcher 3, um dos primeiros jogos de RPG que eu joguei no tempo, que ainda não tinha esses jogos, foi o The Big Father War Summer House Party, ou também pode ser chamado de A Festa em Casa Grande e Incrível. Nossa, acho que eu falei tudo errado. Mas com certeza o inglês eu falei errado. Bom, esse é um dos primeiros estilos de jogo de RPG em mundo aberto. Bota uma aspas aí no meio, mundo aberto. O mundo é todo baseado no desenho da Mansão Foster para amigos imaginários. E se eu não estou enganado, ele foi o primeiro RPG da Cartoon Network lançado no seu site. Mas falando de site, infelizmente o jogo foi lançado em 2006 e ele foi exclusivo apenas por site da Cartoon Network dos Estados Unidos e suas regiões. Mas vamos explicar mais ou menos como era o jogo. Antes de iniciar o jogo, você precisa criar o seu amigo imaginário. E é claro que o nível de detalhes lá que você podia personalizar seu amigo imaginário não era das maiores também. Você lembra que a gente tá falando de um jogo de 2006. Então, ao sair do ônibus, depois que você termina de criar seu amigo imaginário, você só tem um caminho a seguir, que é em linha reta até adentrar na Mansão Foster. E lá você se encontra com um bloco de notas que vai te passar mais ou menos um tutorial de como o jogo mais ou menos funciona. E depois ele vai explicar umas outras fases do jogo com os outros personagens. O seu coelho, ele tá lá para passar as tarefas diárias. E sim, você ganha missões ou, entre aspas, favores para você fazer durante cada dia, para se fazer, uns 3 favores mais ou menos. E ele explica também que toda vez que você terminar um favor, você vai ter um aumentozinho na sua barra de civilizado. Essa barra é para alguns favores específicos dados pelo seu coelho. E quando ela ficar cheia, você ganha um item exclusivo que vai servir para ser colocado no seu quarto. Ah, e a outra barrinha lá embaixo, essa verde aqui que é de popularidade, são missões que você pega falando com personagens no mapa mesmo. Que lá eles vão pedir um favor pra você vai lá, faz o favor e tudo mais. Mas não espere grandes coisas desses favores e tudo. Como o jogo é um jogo mais simples de história, os favores normalmente é pegar item ali e pegar um outro item ali e dar pra tal personagem. E assim ter a história falando com os personagens. Hoje em dia, como eu sei mais o que acontece nesse jogo, eu sei que tipo, durante cada uma das missões que você tem para fazer, o jogo ele vai passando meio que uma historiazinha. O personagem vai pedir uma coisa para você e você vai lá fazer essa missão, e quando você termina você ganha um cartãozinho no final do resultado dessa missão. E é muito interessante por causa que eles falam também coisas que aconteceram no episódio da TV. Então é bem interessante que você participa de um episódio que não passa da TV e você sabe mais ou menos o que está acontecendo naquele mundo naquele momento. E como eu já falei antes das recompensas, você na mansão tem um seu quarto que você pode mobiliar ele com as coisas que você ganha das missões ou dos favores. E aí nisso você pega os itens, vai colocando lá, e também pode ser itens até cosméticos pro seu personagem. Um chapéu ou uma borboletazinha, um bichinho entre aspas que vai ficar seguindo você. É bem legalzinho. Nossa, isso me lembrou bastante do Habbo Hotel. Um detalhe interessante sobre o jogo são os lugares extras que eles colocaram da Mansão Foster, como o porão ou o jardim ao redor da mansão. Conforme os meses vai se passando também no jogo, as áreas se transformam na decoração que está acontecendo daquele determinado mês, como Natal ou Halloween. E isso é incrível para um jogo de 2006. Apesar de eu gostar muito desse jogo, conta que fez parte da minha infância, eu nunca entendia os balões de fala dos personagens também. E esse foi um dos motivos para eu não conseguir terminar esse jogo. Então, quando eu estava fazendo uma pesquisa para poder fazer conteúdo
conteúdo para esse vídeo, eu fui pesquisar mais ou menos qual seria o final desse jogo. Ele acontece mais lá para a parte do Natal, onde você terminou tudo e você foi adotado por uma criança e você não vai estar mais na mansão Foster. E antes de o jogo fechar, aparece uma animação, né, um desenhozinho dos personagens se despedindo de você e agradecendo por tudo, pelo que fez durante a mansão e tal. Bem de uma história de final de série mesmo, que é bem legal. Mas caso você procure para jogar esse jogo, infelizmente os servidores da Cartoon fecharam esse jogo há bastante tempo depois que o desenho foi finalizado. Então você provavelmente vai acabar numa página de Reddit que tem algumas pessoas que ainda gostam bastante disso e fizeram um montão de pastas para você abrir no navegador para poder jogar esse jogo. E vamos para a próxima curiosidade. Se eu não estou enganado, a Coco é a personagem mais misteriosa que temos no desenho todo. Isso por N motivos. Não só o fato dela não falar, só falar o nome dela Coco, e também por nunca ser tocado sobre o passado dela. Até o filme do Minguado, e tem 2 personagens que vão visitar a Coco e eles afirmam ter descoberto ela em uma ilha deserta sem mais ninguém além dela. E eles acreditavam que ela era algum tipo de espécie não catalogada antes, mas ninguém acreditou muito nessa história não, pelo fato dela ser uma amiga imaginária. E quando ela foi explicar o ponto dela para os outros, eles não deixaram ela falar. Então ficou essa margem aí e o resto do filme foi só contando mais a história do Minguado e do Eduardo. Mas por causa de um jogo criado para uma espécie de Game Boy educativo chamado Lipster. A ideia dele é para crianças de 5 a 7 anos de idade mais ou menos, para elas aprenderem a soletrar, a ler, a falar o nome de objetos e tudo. E alguns desses jogos, como o da Mansão Foster para Amigos Imaginários, dava para você prêmios por completar algumas dessas tarefas. E alguns desses prêmios eram cards desde o bronze até o prata, dourado, que dava algum tipo de informação banal assim sobre os amigos imaginários. E um desses cartões tinha um da Coco, e esse falava a história de origem da Coco. Caraca, velho, a história dela estava dentro de um jogo educativo. Bom, a história dela é bem triste, mas pela parte da criadora da Coco. Ela foi imaginada por uma menina que sobreviveu a uma queda de um avião, que ficou presa em uma ilha deserta. E a base de sua imaginação foram os elementos apresentados na ilha. A cabeça de coqueiro representa os vários coqueiros na ilha. A boca vermelha parece o bote furado de salva-vidas, provavelmente utilizado para tentar escapar da ilha algumas vezes. O corpo de avião é uma referência ao acidente aéreo que ela sofreu. Os pés laranjas simbolizam os pés da criadora, provavelmente queimados ou bronzeados devido à alta exposição solar. E o motivo da Coco só falar Coco seja porque a sua criadora ficou um pouquinho perturbada ao se alimentar apenas de coco durante a sua vida na ilha. Agora a dúvida que fica: onde é que está a criadora da Coco? Bom, quem vai dizer isso para nós é o próprio criador do desenho, e vão de novo para o Twitter dele, onde ele confirma todas as coisas que tem sobre o desenho dele. Teve uma postagem que alguém perguntou para o Craig sobre a criadora da Coco, onde é que ela estava, e pelo visto a conta desse cara foi suspensa, não sei por qual motivo, mas a resposta do Craig ainda está aqui no Twitter, e ele fala: não mencionei nada sobre últimos dias, deve ser um negócio do podcast que ele participou, falando sobre os desenhos dele. Talvez a criadora da Coco tenha sido resgatada da ilha e a Coco simplesmente decidiu morar lá sozinha. Ela é um pássaro estranho, eu não duvido dela. E essa conversa no Twitter continua, se liga só. Que legal da sua parte vir até esse post e esclarecer isso. Eu gosto de como você disse talvez, deixando aberto a interpretação. Então Craig responde: ao discutir sobre Foster, é sempre bom deixar as coisas para a imaginação. Ou seja, ele deixa tudo em aberto para as pessoas imaginarem o que elas quiserem. E então ele deixa por isso a história da Coco, que a criadora dela tá viva, que talvez a Coco ficou na ilha só porque ela quis, foi descoberta por os nerds lá que estavam na ilha procurando sei lá o que, e meio que acabaram adotando ela como amiga imaginária. Só que parece que ela é mais mãe deles do que sei lá o que. Mas é uma história legal, triste, mas interessante. Say cheese, everyone! Cheese. Eu tenho quase certeza que quem tá assistindo esse vídeo aqui já sabe quem é o Craig McCrack, o mesmo criador das Meninas Superpoderosas e também da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Embora isso já não seja uma novidade. Mas tem algo curioso sobre o Craig. Ele adora inserir referências em seus desenhos.
seja sobre filmes, seja músicas ou outros desenhos da própria Cartoon e também do seu desenho que fez o maior sucesso da Cartoon, As Meninas Superpoderosas. Alguns desses indícios estão no primeiro episódio, quando somos apresentados à mãe do Mac, e durante todo o desenho nunca é mostrado o rosto da mãe do Mac, igualzinho ao da senhorita Bella das Meninas Superpoderosas. A Frank também usa uma blusa com um desenho minimalista das 3 meninas superpoderosas. Até aparece o macaco louco que alguém imaginou quando estava assistindo TV. E o Craig não para por aí. No final do episódio, nos créditos finais, o Blue tá assistindo um episódio das Meninas Superpoderosas. Embora não seja mostrado o desenho, a gente ainda consegue escutar a musiquinha tema do desenho das Meninas Superpoderosas. E é claro, outro desenho que o Craig adora é o Laboratório de Dexter. Esse aí apareceu em vários episódios das Meninas Superpoderosas. E também apareceu na Mansão Foster para Amigos Imaginais. Ele colocou no filme do Minguado o Dexter e o Mandark nas suas versões adolescentes. Pelo menos como ele vê os personagens se eles fossem adolescentes naquele mundo deles. E tem outra versão do Dexter que ele coloca do episódio Batalha de Monstros. E olha o Dudu e Edu ali também. E temos também até a aparição da Mandy das terríveis aventuras de Billy e Mandy. Mas em vez de ser remodelada, é a própria figura mesmo do desenho original. Mas a minha referência favorita que ele já colocou em um desenho foi a do Pokémon. Naquele episódio que eu falei antes de Batalha de Monstros, o monstro que seria o boss final é basicamente uma versão totalmente modificada do Pikachu, cara. Olha só isso, o bicho é um coelho que tem chicotes elétricos. E essa foi a referência que teve mais mudança para não tomar um processo, né? A empresa da Nintendo e do Pokémon adora meter um processinho. Quem nunca imaginou o seu desenho favorito na versão de anime? Eu acho que pouquíssimos aqui pensam nisso, já que gostam do traço do desenho, do jeito que ele é às vezes, e também alguns gostam de dividir anime e desenho. Mas se eu contar para vocês que a Cartoon Network já fez isso oficialmente. Em 2019, a Cartoon Network, junto com o artista japonês Midori Fu, lançou o jogo MMORPG chamado Fusion Fall. A ideia desse jogo online era que o planeta Terra estava sofrendo uma invasão dos Feels, uma espécie que veio lá do planeta Fusion, famosos conquistadores de mundo, bem semelhantes aos Viltrumitas da série Invencível. Durante as suas viagens, eles chegaram à Terra, levando todos os personagens da Cartoon a se unirem para derrotar os Fusions. No jogo, os jogadores precisam realizar missões dadas pelos personagens que a gente costuma ver na televisão, no famoso estilo World of Warcraft. Vale destacar que quando esse jogo foi lançado, durante o seu primeiro ano, ele era pago. Para você jogar ele, você precisava pagar. Mas vamos focar o que é interessante aqui nesse jogo. As missões. Também do desenho da Mansão Foster para Amigos Imaginários. É claro que eu não podia deixar de falar disso nesse jogo. Mas algumas delas faziam referência a episódios específicos do desenho. Como aquela dada pela Frank. Inclusive o modelo dela é bonito demais nesse jogo. Em 3D e versão anime também. Na qual tínhamos que encontrar a Coco que havia fugido da mansão. Porque alguém deixou a porta aberta. E é claro que nem todas as missões vão ser referências a algum episódio do desenho. Vai ter as missões que continua a história da invasão que está acontecendo nesse mundo aí do jogo. E você não pega missões só com a Frank. Vai ter outros personagens do desenho que também vão estar lá. E todos no estilo de anime e 3D. E eu quero só falar aqui que o estilo da Coco em 3D ficou muito estranho aqui, velho. Tá muito bizarro. A ideia que eles tiveram para os mapas de ser mundo aberto seria cada um dos cenários ser parecido com o mundo dos desenhos que tem na Cartoon Network. Mas eles eram limitados por paredes invisíveis. Embora fosse possível entrar em algumas construções e tudo mais, por exemplo, a Mansão Foster, ela era apenas um ambiente específico, não tinha muito o que explorar lá dentro, ao menos que seja para falar com algum personagem. O jogo parecia até ser divertido, mas infelizmente ele acabou fechando em 2013 devido à falta de jogadores. Essa última eu acho que é mais uma notícia do que uma curiosidade, mas vale a pena. Em 2022, saiu a notícia de que Craig se juntou ao estúdio da Hanna-Barbera para fazer 2 reboots das suas animações clássicas que passava na Cartoon, As Meninas Superpoderosas e a Mansão Foster. Eu fico feliz com essa notícia porque o último reboot que fizeram com as Meninas Superpoderosas foi meio estranho. Bom, pelo menos eu assisti alguns episódios e tal e
não quis continuar depois, infelizmente. Mas voltando à notícia, eu acabei ficando animado com o reboot da Mansão Foster, porque podemos ter uma história mais aprofundada sobre a mansão e a Sra. Foster, e explorar outros amigos imaginários também. E o melhor é que o Craig está como diretor dessas duas produções, então talvez possamos ter mais desenhos incríveis para assistir, seja pela história ou por estarem sendo dirigidos por alguém que ama os seus desenhos, tanto quanto os seus fãs. Então vamos ficar na torcida. Bom, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se gostaram, deixa o like. E se tiver mais alguma coisa interessante de falar sobre essas curiosidades, pode botar aqui nos comentários que eu vou ler. E, de novo, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!